Fala galera, beleza? Eu me chamo Nel, sejam a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês o primeiro vídeo da nossa playlist de React da Videoteca, né? Que nós já desenvolvemos toda a API em Node e agora nós vamos construir o front-end dessa aplicação para consumir essa API no React, beleza? Então aqui nós vamos ver muitos conceitos nessa playlist, tá? Muita coisa importante, muita coisa nova que eu não trouxe na playlist passada de React, né? E eu vou estar também relembrando alguns conceitos que podem ter ficado abstratos na última playlist, né? Então aqui nós vamos estar trabalhando com o consumo de API, algo que a gente não fez na nossa aplicação lá, né? Nós apenas utilizamos o local storage para armazenamento. Então nós vamos estar consumindo uma API, se conectando com ela, utilizando o Axios. Para a estilização da nossa aplicação, nós não vamos estar utilizando CSS puro, né? Nós vamos estar utilizando a biblioteca Styled Components, que permite com que a gente crie estilos através de um arquivo JavaScript, né? Vocês vão ver quantas possibilidades e o quanto isso ajuda, né, no dia a dia do desenvolvedor front-end que trabalha com React. E nós também vamos estar vendo conceitos da lib, né? Também de SWR, Stay While Revalidate, que ela é uma biblioteca que a gente vai estar utilizando basicamente para gerenciar o nosso fluxo de dados entre o front e o back-end sempre que haver alguma atualização de um dado por parte do usuário, né? Então, nós vamos ir bem por partes, tá? Existe muita coisa nova que eu vou trazer aqui para vocês, vou tentar explicar da melhor maneira possível, né? E já vou adiantando que se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar lá na nossa comunidade do Discord e me procurar por lá ou procurar por qualquer outra pessoa que também esteja assistindo a playlist e saiba ajudar, né? Então a gente está lá para isso, ajudando desenvolvedores a se tornarem melhores desenvolvedores a cada dia, certo? Então, sem mais enrolação, bora lá que eu tô louco para fazer esse projeto. Então aqui eu já estou na pasta do projeto da Videoteca, né? Aqui nós temos a API que nós construímos nos vídeos anteriores. E se você tem interesse em aprender Node também para ser full stack ou simples interesse em aprender Node, checa lá nossa playlist que eu desenvolvi com muito carinho de Node, onde eu criei a API aqui para essa aplicação, né? Se você tem interesse apenas de construir com React, eu vou estar disponibilizando no meu GitHub uma das versões da Videoteca, né? E lá você pode acessar a pasta do back-end e utilizar ele para desenvolver apenas a parte em React, certo? Então aqui eu vou dar um yarn create react app, né? E aqui, rapaziada, nós vamos criar o web, tá? Vou dar o nome de web porque é a pasta da web, né? Beleza, então após concluir aqui a instalação do Create React App, eu vou dar um cd web e vou dar um code ponto, tá? Já para abrir meu VS Code aqui. E nós temos um projeto limpo utilizando o Create React App, né? Limpo não, porque a gente vai ter que limpar ele agora. Então, aquela coisa de sempre, tá? Deixa eu dar um yarn start aqui. Yarn start. E aqui nós vamos ter que limpar algumas coisas, tá? Que vem por padrão, que eu gosto de utilizar um preset de coisas limpas aqui, né? Então, aqui está o projeto do React, tá? Desenvolvido automaticamente pelo Create React App. Então, para nossa construção aqui, eu vou estar pagando o app CSS, o app test.js, o index CSS, a logo SVG, o report web vitals e o setup tests, tá? Beleza, após remover esses arquivos aqui, no nosso index eu vou tirar o index CSS, eu vou tirar o report web vitals e eu vou tirar essa parte aqui de baixo, tá? Depois disso aqui no app, eu vou tirar essas importações aqui do CSS da logo, vou tirar o conteúdo que tem aqui dentro e vou colocar aqui um H1 Hello World, tá? Só para ver que ele tá funcionando certinho. E eu até vou tirar essa class name dessa div aqui para deixar bem limpo mesmo, tá? Tranquilo, nosso projeto já está funcionando novamente. Se eu atualizar aqui ele vai estar com Hello World. Mas tem mais algumas coisas que eu quero limpar, tá? Aqui eu vou vir na public e eu vou remover o favicon do React, tá? Porque a gente vai estar utilizando outro favicon. Aqui no index.html eu vou tirar os comentários que ele utiliza aqui, tá? Esse manifest aqui também. Esse Apple Touch icon aqui também. E essa parte aqui dos comentários também, tá? Beleza, vou deixar ele super simples assim. Aqui no name eu vou colocar Videoteca, tá? Isso aqui é o que vai ser indexado quando você copiar o link da sua página e colar para enviar em alguém pelo WhatsApp ou pelo Discord. Eu sempre crio um preview da página, né? E geralmente essas informações vêm nessas meta tags aqui, onde tem o name e o content, né, da página. Então eu vou colocar aqui list of videos in a app, tá? Então esse aqui é o content da videoteca.
E aqui o title dele, obviamente, também vai ser videoteca, tá? Beleza, limpar esse logo aqui também, o manifest.json também e o robots.txt. E beleza, tá mais limpo ainda. Aqui é o nosso app. Ele ainda tá com o favicon porque eu ainda não atualizei ele com o Ctrl F5. E mesmo com o Ctrl F5 ele não saiu, deve estar em cache, né? Mas assim que eu adicionar o novo favicon que a gente vai colocar aqui também, ele já vai atualizar, né? Então, tendo o projeto limpo assim, vamos começar com a coisa mais fácil, que é realmente atualizar esse favicon, né? Se você quer obter o favicon, porque ele é um arquivo, você pode conferir aqui no link da descrição do vídeo ou lá no meu GitHub, tá? Que lá tem a source do código e você pode obter por lá também. Beleza, então eu já vou colocar meu favicon aqui, ó, na pasta public, aqui, beleza? Então ele é um favicon bem básico que eu fiz para apenas para mostrar essa alteração do HTML também para vocês do favicon. Então, aqui, onde ele está com essa importação aqui, ele já vai detectar automaticamente o nosso arquivo, porque ele é do nome favicon.ico, né? Então a extensão já está corretamente configurada. Ele já atualizou aqui o favicon do nosso site, beleza? Além disso, nós também temos uma dependência importante aqui para colocar nesse index.html aqui, que no caso é a fonte, né? A fonte que nós vamos estar utilizando. Então, para isso, eu vou estar pesquisando aqui no Google Fonts, tá? Aqui, a fonte que eu utilizei nesse app foi a Lato, tá? E eu utilizei a Light 300, tá? Então, depois de pesquisar aqui no Google Fonts, você vem aqui do lado e clica em Select the Style, ele vai começar a adicionar numa lista aqui, tá? Também utilizei a 400, que é a Regular, e a 700, que é a Bold, tá? Beleza? Então ele vai aparecer aqui esse link, tá? E você só copia isso, e você pode vir aqui e colar aqui, ó, tá? Ele vem com esse pre-connect aqui para melhor performance, né, com o aesthetic das fontes, e depois ele importa de fato a fonte aqui, e ela já fica configurada aqui na nossa aplicação, tá? Então aqui deixa eu dar uns enters aqui para melhorar um pouco a visualização. Beleza? Então, agora a gente vai fazer a instalação de algumas dependências aqui já, né? Então, aqui no terminal aqui do lado, eu vou fazer um yarn add do Axios, né? Que é uma dependência que a gente vai estar utilizando para fazer as requests com o nosso back-end, tá? Se você já utilizou o Fetch, a Fetch API nativa do JavaScript, é quase isso, só que um pouco melhor, eu prefiro trabalhar com Axios. O React Icons também, e o Styled Components por enquanto, né, que eles vão ser importantes nesse momento, tá? Então, essas três dependências, elas são vitais agora para o nosso momento da aplicação, né? O Axios a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, com o back-end, e o React Icons ele serve para a gente ter uma lista de ícones, né, da biblioteca do React Icons, e o Styled Components para a gente começar a estilizar nessa aplicação, tá? E aqui eu já posso excluir esse terminal, que ele não vai ser útil para nós. Beleza, então agora a gente vai começar a configuração global do Styled Components, né, do estilo global da nossa aplicação. E depois nós já vamos iniciar alguns componentes aqui, tá? Eu não sei quantos vai dar para fazer nesse vídeo, porque eu não quero que ele fique muito longo, mas eu vou tentar fazer o mais explicado possível, né? Afinal, a gente não está trabalhando com CSS padrão nos vídeos de React, né, da outra playlist, eu presumia que vocês já sabiam, desenvolvimento web básico, então aqui, como Styled Components, vai um pouco além, né? A gente ainda coda em CSS, mas ele é um pouco diferente, né? Então eu vou passar passo a passo aqui com vocês. Então, aqui dentro da pasta source, eu vou criar uma pasta chamada styles, tá? E aqui dentro, eu vou colocar um arquivo chamado global styles.js. Dentro desse arquivo aqui, nós já vamos estar fazendo algumas importações do Styled Components, né? Como vocês podem ver, esse arquivo ele não está em CSS, ele está com extensão de JavaScript, né? Então aqui eu vou fazer um import from Styled Components, né? Então aqui a gente basicamente vai pegar um item, né, lá do Styled Components que a gente instalou, e esse item é o Create Global Style, tá? E o próprio nome dele diz o que ele é, né? O Create Global Style, ele serve para nós criarmos o estilo global da nossa aplicação, tá? Então, super simples, tá? Nada de se apavorar com isso, tá? Só porque é novo não significa que é difícil. Então, aqui nós vamos fazer um export default, porque nós vamos exportar uma função aqui, né? Que vai ser a Create Global Style. Do mesmo nome que a gente importou ali, né? Então, essa Create Global Style, ela tem presets, e logo depois dela que a gente passa essas duas aspas e um ponto vírgula aqui opcional, tá?
E dentro dessas duas aspas aqui é onde a gente vai escrever código CSS, né? Então, para escrever esse código CSS aqui, eu vou fazer um reset básico, tá? Bem básico mesmo, para não nos atrapalhar tanto no desenvolvimento dos estilos, tá? Então, vou fazer um margin de 0 aqui, padding 0, box sizing border box. E aqui a gente já vai configurar a fonte que nós importamos lá no index, né? Então aqui, font family, nós vamos utilizar a Lato. E se não houver, nós vamos utilizar uma sans serif qualquer, tá? Então aqui no text decoration nós vamos colocar none para todos os itens da página que houverem decorações de texto. E aqui uma configuração WebKit, tá? Font smoothing, que ela é simplesmente para deixar o estilo das fontes mais bonita, tá? Ela utiliza o anti-aliased, se você joga você sabe para que isso serve nas configurações dos jogos, né? Então o anti-aliased aqui ele serve para deixar ela menos serrilhada, tá? Com um pouco mais suave. E aqui no Moz OS X Font Smoothing, para Mozilla, né? Para Firefox, a gente vai utilizar o Grayscale, que por padrão no Chrome já vem habilitado, tá? Aqui nosso projeto aqui, eu vou colocar uma configuração na div da id root, né? Qual que é essa div da id root? Ela é essa div aqui do HTML, ó. Div id root que vem por padrão aqui, né? E dentro dessa div é onde o React injeta todo o conteúdo. Então, essa div id root aqui, ela vai ter uma height de 100 VH, tá? Então ela vai ocupar todo a view height da página. Aqui a gente vai ter uma UL e uma LI, e elas vão ter list style none, que a gente não quer estilos de lista, e o nosso body vai ter um background color de hashtag EBF6FF, tá? Que é um tom bem suave de azul, muito puxado para o branco, tá? E beleza, depois de fazer essa config aqui, nós vamos injetar esse global style na nossa aplicação para que isso aqui já passe a ser reconhecido pelo navegador, tá? Então aqui no nosso app.js é onde nós vamos chamar já esse global styles, né? Então nós vamos fazer aqui import global styles, né? Nós estamos importando o global styles da pasta onde nós fizemos ele, né? Que é na pasta ./styles/global styles, né? Ah, mas o nome da função não é global styles. Não, não é. Mas aqui a gente está exportando por default e ele reconhece como o nome de global styles, tá? Então, aqui dentro do nosso return, eu vou fazer um fragment, né? Que é basicamente um item que permite que a gente coloque vários itens da DOM, né? Dentro de nada, né? Isso é muito confuso, porque o React, ele basicamente não permite que a gente faça isso aqui, né? Deixa eu colocar uma div aqui para simplificar. Se eu colocar duas divs no return, ele não permite, porque o return ele retorna apenas um item, né? E aqui a gente está tentando retornar dois. Para burlar esse sistema, o React implementou os fragments, que são basicamente isso aqui, tá? Ele é uma tag HTML vazia, e dentro dela a gente consegue incluir esses dois itens aqui, e o problema é resolvido, tá? Mas por que existem os fragments? Antigamente a gente ia colocar forçadamente uma div ao redor, né? Só que o problema dessa div é que por ela ser um elemento a mais no HTML, ela era reconhecida e isso podia quebrar algumas configurações de estilo. Com os fragments isso não acontece, né? Porque ele só está ali para burlar o sistema do return, mas ele não gera nada na DOM, tá? A DOM continua com os elementos que você colocou aqui. Então, com esse fragment aqui ao redor da nossa div Hello World, aqui embaixo, em qualquer lugar na real, desde que esteja dentro do return do global, a gente precisa ter o global styles, tá? Um return do app. Então, aqui dentro, nós vamos ter o global styles, ele não precisa ser filho de nada, tá? Ele só precisa estar aqui, e eu prefiro colocar ele sempre no final do fragment do return do app, tá? Então, dessa forma, nós já conseguimos ver aqui que ele começou a aplicar os estilos que nós declaramos lá no nosso arquivo básico, tranquilo? Então, além dessa configuração global, vou estar configurando aqui um componente bem rapidinho para vocês terem uma ideia de como que o estilo com o Styled Components funciona, e no próximo vídeo nós vamos entrar mais a fundo nisso, criando vários componentes com estilos bem bacanas e vendo o ganho de produtividade que a gente tem utilizando Styled Components, né?
Então vamos lá. Aqui no app, ao invés de importar essa div aqui, nós vamos estar importando um componente chamado layout, tá? Então esse componente a gente ainda não fez, né? Então eu só vou apagar a div aqui e vou criar ele aqui dentro da source, uma pasta de components. Opa, components, tá? E aqui dentro dessa pasta, nossa estratégia do new file aqui, que eu já expliquei para vocês, nós vamos criar uma pasta chamada layout, né? E dentro dessa pasta nós vamos criar um arquivo chamado index.jsx, tá? Além desse arquivo index.jsx, vocês já sabem, aqui a gente geralmente cria o estilo desse componente, né? Só que ao invés de ser styles.css, vai ser styles.js, tá? Beleza. Após a criação aqui do layout, eu já vou fazer aqui um import react from react, tá? E aqui eu vou fazer um export default function layout, tá? E aqui eu vou fazer um return de um h1, return de uma div com h1 hello layout, tá? Então, após exportar esse componente aqui, eu vou importar ele aqui, tá? Colocar aqui layout, ele já detectou ali. E vou colocar esse componente aqui ao lado do global styles e pronto, hello layout, né? Nós já conseguimos importar esse nosso componente. E beleza, deixa eu dar só uma limpada aqui nesses arquivos. Aqui o nosso layout ele tem bem pouco estilo, porque ele não é um componente atômico, né? Atômico, no caso, seria a definição de um componente bem pequeno, né? A menor proporção do componente. A definição de atômico seria que como átomos são a menor coisa que a gente consegue encontrar, além das subdivisões de átomos, como quarks, etc. Nós definimos atômico como a menor parte que nós conseguimos criar de algo, né? Aqui no caso do desenvolvimento web. Então o layout ele não é um componente atômico, ele é um agregador, ele é um wrapper de componentes, né? Então é ele que vai criar o layout da nossa página, mas ele tem muito pouco estilo próprio, tá? Aqui no caso o que nós vamos estar fazendo é o seguinte, aqui eu vou colocar um container ao redor de tudo, e dessa forma aqui eu coloco ele como se fosse um componente, né, como ele está escrito aqui. E esse container ele vai conter um header, tá? E esse header a gente vai criar esse componente, tá? Então aqui dentro de components eu já vou criar aqui o header barra index.jsx e o styles.js dele. Simples, tá? Criação de componente é isso. Então, aqui no layout, após a gente fazer a importação do header, que ele não está importando, porque eu escrevi ele primeiro. Não detectou. Vou importar manualmente aqui. Import header from header, né? E aqui a gente pode passar somente o nome da página, afinal a gente tem um arquivo index dentro, então ele automaticamente detecta que esse é o arquivo principal e a gente não precisa especificar index aqui depois de declarar a pasta header, tá? Então a gente já importou o componente de header e por enquanto esse componente que eu vou colocar um import react from react e vou exportar por default o header, tá? Ele não detectou porque eu não escrevi nada no header, é óbvio. Default function e aqui eu vou colocar um return no h1 header, tá? E aqui no layout, deixa eu salvar ele aqui. Ele vai dar um erro aqui do container, porque o container não está definido, né? Então ele não vai... a nossa página está com problema, né? Por que ele não está como definido? Porque esse container ele não existe, certo? Ele é um componente que a gente colocou aqui, só que nós não estamos importando ele de lugar algum. E da onde vem esse container, né? Esse container ele vem do nosso styles.js, tá? Afinal, a biblioteca ela é chamada Styled Components, são componentes estilizados, né? Então nós vamos importar esse componente do nosso arquivo styles.js, tá? Então, para fazer isso, eu vou importar ele aqui, from.styles, tá? Aqui eu não preciso passar .css nem .js, porque o arquivo JavaScript ele reconhece por padrão. E aqui dentro eu vou colocar o container. Isso vai resolver o problema dessa página, só que não o problema total, porque nós não temos um container sendo exportado no nosso styles.js, né? Então, para fazer isso, nós temos que criar esse componente estilizado dentro do nosso styles.js. E aqui nós vamos importar um carinha chamado styled from styled components, tá? Ele é o principal, digamos assim, afinal ele é exportado por default.
E aqui nós vamos exportar uma constante, tá? Export const, e o nome dela vai ser container, né? Afinal, é o container que nós estamos querendo importar aqui. Então, após exportar esse componente aqui, essa constante ela recebe um valor, tá? Esse valor vai ser o styled, do styled components, tá? E nós vamos chamar a div aqui de dentro dele, né? Então, antes de escrever div, aqui vocês podem ver que ele tem bastante propriedade, tipo a, que no caso é de anchor, né? Ou a tag de áudio, ou uma tag de aside, articles, arguments, area. Então, aqui tem muita tag do HTML próprio, tá? Além de várias outras coisas aqui. Então, o que nós queremos utilizar aqui é uma simples div. Então, esse estilo de div aqui a gente está criando um componente, tá? Que ele é um styled.div. Então, qual é o retorno disso lá na DOM? Como nós estamos importando esse componente aqui, é basicamente como a gente escrevesse aqui div. Só que ao invés de nós passarmos uma class name, e essa class name aqui, ela ser detectada lá no nosso styles.css, nós importamos diretamente aqui um componente estilizado que é exportado aqui pelo nosso arquivo, tá? O quão mais fácil isso é? Depende, tá? Eu prefiro porque eu tenho muito mais produtividade trabalhando com Styled Components no React, né? Afinal, o CSS, ele é a linguagem de estilo, o CSS, né? Cascade Style Sheet 3, mas não significa que ele seja a melhor maneira de escrever, a maneira mais produtiva de escrever, né? Então, Styled Components, SAS, SCSS, são coisas que facilitam muito o trabalho de codar com estilo, né? Então, aqui no mesmo conceito, nós vamos colocar aspas, tá? E ponto e vírgula, tá? Opcional. Então, aqui dentro dessas aspas, nós vamos declarar os estilos desse container, né? Uma coisa que eu não expliquei para vocês é que para você visualizar o estilo que tem aqui dentro, você precisa ter uma extensão instalada, tá? Que é a Styled... Aqui, ó, VS Code Styled Components, tá? Essa extensão aqui, ela permite que você visualize o que tem dentro das aspas como algo estilizado, como se fosse num arquivo CSS, tá? Então aqui dentro nós vamos escrever CSS, né? Então vamos colocar aqui display flex, flex direction column, justify content space between e uma height de 100%, tá? Então isso aqui é basicamente, basicamente CSS, tá? Display flex, flex direction column, ele é do layout de toda a página, né? Então nossa página vai ser flex em direção de coluna. A definição por padrão dela vai ser para espaçar os itens com o espaço que eles podem ter entre eles. E a nossa height ela é de 100%, ou seja, esse container do layout vai ocupar toda a altura disponível, que no caso é 100VH, que nós definimos lá na div root, tá? Então, por que de utilizar a style do component se a gente acabou escrevendo CSS padrão? Então, ele não substitui a maneira como a gente escreve CSS, ele auxilia a maneira como a gente escreve CSS, né? Ele melhora. Então, aqui nesse momento, ele é um CSS padrão, tá? Então aqui a gente não vê os benefícios do Style do Components ainda, né? Mas mais pra frente aqui nesse app nós vamos estar vendo onde ele pode ajudar e o porquê dessa não substituição faz muito sentido para quem está começando a utilizar compiladores CSS, né? Porque existem vários que realmente mudam a maneira como a gente escreve CSS, mas esses que apenas alteram ou facilitam, né? Adicionam coisas a mais e não mudam completamente, são bem fáceis, porque a gente não precisa aprender eles do zero, né? Afinal, a gente já sabe CSS, a gente pode codar CSS padrão com algumas coisinhas aqui e ali que facilitam todo o trabalho no final das contas, né? Então, depois de salvar esse estilo aqui e conferir aqui na página, ele já está com o estilo aplicado, né? Afinal, ele renderizou o header aqui, só que o nosso header não tem estilo algum, né? Então, dessa forma que a gente conseguiu configurar esse estilo, né? E para ver isso, eu vou abrir aqui a console, aqui na div root. Aqui, ó, nós já podemos ver que ele tem essa classe toda estranha aqui, né? Afinal, o Style Components ele gera uma classe única para cada item e ela não tem nada a ver com o nome que você especificar. Afinal, a gente nem colocou o nome de classe, né? Então, aqui embaixo, ó, se a gente ver os estilos dela aqui, ó, a gente tem Display Flex, entre outros aqui, né? Que são para compatibilidade entre navegadores. A gente tem um Display Flex, um Flex Direction Column, Justify Content Space Between e uma height de 100%. Basicamente o que a gente especificou lá no arquivo, né? E aqui nós podemos ver que aquele estilo que a gente colocou naquele arquivo JavaScript funcionou no navegador, né? Como se fosse um CSS padrão. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Nós conseguimos
e bastante além, né? Afinal, nos outros vídeos, sempre quando era o primeiro de configuração, a gente ficava só na configuração. Aqui eu consegui apresentar para vocês alguns conceitos do Style Components já, né, para vocês verem o benefício de utilizar essa biblioteca. E eu espero entrar mais a fundo e revisar, né, sempre com vocês os conteúdos aqui do Style Components e de tudo que a gente vai estar utilizando para que tenha a melhor fixação possível na cabeça de vocês, tá? Então, obrigado a todos que assistiram, compartilhe esse vídeo com alguém que queira aprender esse conteúdo, eu agradeço demais toda essa cooperação e não se esqueça de praticar, cara. Pratique, senão você esquece. Valeu!